Teremos agora a atividade de apresentação da Carta de Princípios. E para moderar esta sessão, nós gostaríamos de convidar a coordenadora acadêmica do Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros, professora Carmen Feijó. Já temos a participação dos secretários Marcos Moura e Fernando Crésio, já devidamente apresentados, e seguimos convidando a coordenadora do Departamento de Estudos Fiscais da Secretaria de Fazenda de Niterói, Daniele Veras. E o subgerente de gestão do Fundo Soberano do Espírito Santo, Alexandre Gebara. Composta a mesa, eu passo a palavra e a condução dos trabalhos para a moderadora, professora Carmen Feijó. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação estar coordenando essa mesa, que a gente vai apresentar a Carta de Princípios, né, brasileiros, que foi um trabalho desenvolvido por um grupo de trabalho dentro do Fórum, né, e contou com a participação dos nossos representantes aqui na mesa, e é um momento muito importante do lançamento do Fórum, na medida em que a Carta de Princípios é uma declaração pública daquilo que vai gerar uma identidade coletiva no conjunto dos membros participantes desse Fórum de Fundos Soberanos. Essa carta ela é inspirada, né, numa experiência internacional, que são os princípios de Santiago. Então, ao longo desse ano, nós fizemos várias reuniões para adaptar, para elaborar e para refletir, né, principalmente no significado dessa iniciativa. E a gente concluiu da importância dos membros que vão participar e que já participam do fórum de se identificarem com esses princípios e isso ser uma forma de você se apresentar para a sociedade, né, e para os órgãos de controle, e para todo o sistema público, né, de administração pública, quer dizer, qual é o seu compromisso com a gestão de recursos que são finitos, né, mas que, momentaneamente, eles representam uma espécie de bênção, né, porque permite um grau de liberdade muito maior para a gestão dos recursos públicos. Mas mais liberdade também vem mais responsabilidade. Então, é isso que essa Carta de Princípios procura expressar. Então, o objetivo dessa sessão é de apresentar o resultado desse nosso trabalho, a busca da construção desses princípios, ela é bastante genérica, mas, ao mesmo tempo, ela baliza, né, quais são as intenções, quais são as propostas de você estar com essa responsabilidade, o ente público com a responsabilidade da gestão de recursos excepcionais, né, mas que tem uma origem que é finita. Então, o compromisso, né, a longo prazo é de você transformar essa riqueza finita numa riqueza reprodutível, né, e que garanta as gerações futuras, né, seja uma forma de você garantir a geração de riqueza para gerações futuras. A Daniela Veras, que é da Secretaria Municipal de Niterói,
ela preparou uma apresentação, eu acredito que você vai apresentar os princípios, né? Então, vai ser muito importante. Eu vou, então, passar a palavra para a Daniela. Acredito que a gente possa até abrir para uma discussão, eventualmente, se houver alguma, né? E, com isso, eu também posso fazer algumas provocações, mas o objetivo é esse. Então, é publicizar, né, esse nosso trabalho. Foi consensuado entre nós e esperar a adesão de todos os interessados. Então, Daniela, agradeço aqui a sua apresentação, quer dizer, a sua disposição de fazer a apresentação, e passo a palavra para você. Obrigada. Olá, eu vou ficar em pé, acho melhor para apresentar. Eu quero agradecer a presença de todos, saudar a equipe da UF, representada pela professora Carmen, Daniel, que foi nosso contato também direto, a todos da Jane Family, Paul, Thaís, Adriel, e nossa parceria tem sido muito boa, né? A gente tem trabalhado bastante junto, e também aos nossos colegas dos fundos, Alexandre, o Crésio e o Marcos, e a nossa equipe da prefeitura, que o Lucas não está aqui, nosso diretor, Thaisa, Nicolas, Fernando, o nosso subsecretário Heitor, a nossa secretária Marília. E eu queria começar minha fala falando um pouquinho da Marília. Eu não vou puxar o saco dela, mas eu vou falar da Marília. Que a Marília, eu gosto muito de trabalhar com ela, porque a Marília é uma pessoa muito visionária, assim, ela pensa no futuro, e eu acho isso uma qualidade muito importante, né? E eu lembro, no primeiro dia que a gente foi falar sobre o fórum, Marília virou para mim e falou assim: Daniele, você conhece os princípios de Santiago? Aí, minha chefe, né, eu não ia falar que eu não conhecia, né? Mas eu fiquei meio assim, titubeei, mas não falei nem que sim, nem que não, mas eu fui estudar para saber o que eram os princípios de Santiago. E aí, a partir da apresentação do Fernando, que o Fernando é um grande conhecedor, né, dos princípios de Santiago, eu trouxe aqui só um resuminho. Eu não conheço muita coisa, a gente conheceu estudando com a UF, e com o Fernando, e com o pessoal do grupo de estudos dos princípios. Então, os princípios de Santiago, eles basicamente surgem como uma proposta para a regulamentação da atuação dos fundos soberanos de investimento. Atualmente são 24 princípios, e os objetivos desses princípios é padronizar a operação dos fundos soberanos ao redor do mundo, permitindo o livre fluxo de capitais e evitando o uso político dos fundos soberanos. Então, a adesão desses fundos soberanos, desses princípios, né, de Santiago, é uma adesão voluntária dos entes. E aí, com isso, nós nos debruçamos sobre esses princípios, e com a ajuda da UF nós conseguimos galgar, né, acompanhar todos juntos, né, sempre juntos. Várias semanas a gente discutia sobre como formariam os nossos próprios princípios, e a nossa ideia nunca foi assim copiar os princípios de Santiago. A gente queria que tivessem a nossa cara, né, a nossa essência, os princípios brasileiros mesmo, voltados para o que a gente sempre buscou. Então, nas reuniões, a gente foi construindo, a UF trouxe uma proposta inicial estruturada dessa forma, que seria uma estrutura inicialmente legislativa, que é uma estrutura legal mínima, padrões legais e éticos, e uma estrutura de governança dentro dos nossos princípios, voltado para uma gestão de eficiência, com responsabilidade, e uma prestação de contas que traria a questão da transparência e da publicidade, né, das informações. Então, a gente focou a nossa carta de princípios nesse suporte legislativo mínimo, para que os entes que participam e os que vão participar no futuro tenham uma segurança jurídica. A ideia sempre foi que os princípios brasileiros fossem uma base, um suporte, um alicerce para os fundos soberanos nacionais, que estamos aqui representados, né? Então, nesse contexto, o que nós fizemos?
A atuação de Niterói foi bem específica. A gente recebeu os princípios da UF, após todos os debates, e nós conseguimos fazer uma remodelagem e trazendo uma forma, assim, uma forma para ele, uma forma mais ou menos padrão. Os princípios, todos eles começam com um verbo. Vou mostrar aqui. Esse é o primeiro princípio. Todos eles, vocês vão ver que eles iniciam com um verbo, é para dar um sentido de ação mesmo. O que nós vamos fazer? O que os fundos que entrarem nesse fórum precisam fazer? Então, os princípios eles servem para isso, para basilar essa atuação. E aí, o primeiro princípio seria garantir uma estrutura legal apoiada em norma de hierarquia superior do ente. E aí eu trouxe um quadrinho, o que nós temos hoje? Todos os 4 entes possuem uma legislação específica para os fundos. Niterói, dentro da lei orgânica, Maricá tem uma lei municipal, Ilhabela tem uma lei complementar e o FUNCES também tem uma lei complementar estadual. O segundo princípio, firmar compromisso com a formação de riqueza no território para as presentes e futuras gerações. E é como se tivesse estabelecido a regra de poupança, como que ela seria? Niterói, hoje em dia, a gente destina para o fundo 10% da PE. Em Maricá, de 1% a 15% dos royalties, e tendo superávit das receitas de royalties, transferência de outros fundos, rendimentos, bens imóveis dominicais transferidos ao fundo, né? Ilhabela tem um percentual de repasse de royalties de 1% a 8%, e com aumentos progressivos nos primeiros anos e chegando até 25%, certo? No FUNCES, no mínimo 40% dos royalties e 15% da PE são destinados, mais 40% dos recursos do FUNCES são para poupança e passará a 20% a partir de 2027. O terceiro princípio seria delinear seus regulamentos normativos em geral, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP que está previsto na Constituição. Então, os nossos fundos também estão em conexão com a legislação da nossa Carta Magna, né? Então, as regras são... Atualmente, a gente tem regras claras de saques. Niterói, 50% pode sacar 50%, quando tiver 50% de frustração de receita, pode sacar 20% total de recursos do fundo. Maricá, até 30% em projetos e atividades que estimulem o desenvolvimento regional, inclusive por meio de microcréditos, limitados a 6%, e 70% para outras finalidades. Ilhabela, somente para mitigar efeitos dos ciclos econômicos, podem fazer os saques, e quando a arrecadação de royalties não atingir 50% da RCL no ano anterior. Também em caso de catástrofes ambientais. Já no Espírito Santo, pode haver saque para o desenvolvimento, investimentos em pequenas empresas do Espírito Santo, estrutura, ações e debêntures. E também a poupança pode ser utilizada na gestão fiscal, quando não após ultrapassar 1 bi. O quarto princípio é criar uma estrutura de governança eficaz, estabelecendo responsabilidades e funções a fim de contribuir para o alcance dos objetivos almejados. Então, na verdade, a estrutura de governança é imprescindível na existência de um fundo, né? Em Niterói, nós temos o Conselho Gestor e o Comitê de Investimento, que eles atuam de forma colegiada. Em Maricá, eles têm o Conselho Diretor e o Deliberativo do FMS. Ilhabela tem o Conselho Administrativo e o Conselho Municipal. E no Espírito Santo tem o Conselho Gestor e possui também a Câmara Consultiva Técnica. Ainda na estrutura de governança, um outro princípio, orientar-se conforme as melhores práticas de gestão, com boa-fé, diligência, lealdade e padrões éticos. E aí, o que nós temos nos entes? Niterói tem o Comitê de Investimento, todos os membros possuem a certificação CPA 10 da Anbima,
E utilizamos também o software da Gen Family para nossos investimentos. Em Maricá, ainda não possui capacitação específica dos membros, mas tem uma autorização para a realização de pós-graduação em fundos soberanos com a parceria com a UF, que está prestes a sair essa pós-graduação, né, Marcos? Em Ilhabela, não há previsão de capacitação, mas há um acordo com os bancos públicos para realizar também o CPA 10 lá. O FUNCES não há previsão de capacitação. Também a gente está falando de um banco estadual, né? Um banco grande. O sexto princípio de governança seria estabelecer os limites de alocação dos recursos por meio de política de investimentos, utilizando-se das melhores técnicas e práticas de mercado. Vocês vejam que os princípios eles são bem genéricos, mas eles abarcam uma grande possibilidade de atuação para o fundo e proteção, que é o objetivo principal. Então, em Niterói, a gente tem uma política de investimentos, inclusive ela vai ser revisada ano a ano, agora ano que vem ela vai ser novamente revisada. Em Maricá, não possui política de investimentos, Ilhabela também não. E o FUNCES tem uma política anual de aplicação dos recursos, que está lá no site deles. O sétimo princípio de governança seria agir de modo a prevenir ou impedir possível conflitos de interesses e a resguardar informações privilegiadas. Isso é bastante importante, para não haver nenhuma fuga de informações, né? Então, a gente, em Niterói, a lei prevê uma possibilidade de contratação de auditoria independente para avaliar o desempenho. Já em Maricá, tem uma previsão, né, mas não foi estruturada ainda, que os investimentos são alocados unicamente em bancos públicos. Por isso que eles ainda não têm a política de investimentos. Em Ilhabela, há apenas o controle interno, e no FUNCES tem uma previsão de que as demonstrações contábeis devem ser auditadas anualmente por auditor independente registrado na CVM. Vocês vejam que todos os fundos estão bastante estruturados e, assim, pouquíssimos pontos para serem revistos de acordo com os princípios, né? Então, o oitavo princípio de governança seria estabelecer estrutura de prestação de contas. Na verdade, essa estrutura já não é mais governança, seria transparência, responsabilidade. Estabelecer uma estrutura de prestação de contas a fim de assegurar a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos, promover a defesa do patrimônio público e manter os cidadãos informados sobre as transações efetuadas. Então, aqui nessa parte de prestação de contas, é bastante importante que exista a divulgação de todos os materiais, todas as atas de reuniões, todas as leis num site. Aqui até na próxima a gente coloca aqui os sites, que também tem, o nono princípio tem relação com o oitavo, que seria assegurar a transparência dos diplomas legais, da governança, da política de investimentos e da prestação de contas, garantindo o sigilo como exceção, somente em casos que a lei prevê o sigilo que ele vai ser estabelecido. A regra seria a publicidade. Então, em Niterói, a gente tem um site chamado niteroidofuturo.niterói.rj.gov.br. Não sei mexer nesse negócio aqui. Em Maricá, tem fundosoberano.maricá.rj.gov.br. Ilhabela, Fundo Soberano dos Royalties.monarcagestão.com.br. E no Espírito Santo, fundosoberano.es.gov.br. E o último princípio, que seria divulgar periodicamente documentos gerenciais, contábeis, financeiros, operacionais, patrimoniais, de desempenho, acompanhamento e enquadramento. Aqui engloba todos os documentos para a política de investimentos e o que mais for necessário. Então, em Niterói, a gente tem demonstrações contábeis que estão inseridas no relatório anual de prestação de contas, que vai sair o próximo, o primeiro em janeiro. Em Maricá, eles fazem essas demonstrações trimestralmente. Em Ilhabela, as demonstrações contábeis também são trimestrais. E no FUNCES, são divulgadas semestralmente. Aqui, eu coloquei só esse quadrinho para a gente conseguir enxergar
Como que atualmente os 4 fundos, o que a gente tem em comum dentro dos objetivos dos fundos? E queria ressaltar que esses quadros, dessas comparações, eu fiz com Marília, ela utilizou um artigo, se vocês quiserem depois a gente pode até disponibilizar para vocês. E a gente tem aqui os objetivos, alguns objetivos em comuns entre os entes, né? Então, mitigar a volatilidade dos fluxos de arrecadação de royalties, todos os fundos têm esse objetivo. Formar uma poupança intergeracional, todos os fundos têm esse objetivo. Fortalecer e impulsionar o desenvolvimento regional, previsão legal, Maricá em Espírito Santo. Fortalecer o sistema financeiro, somente Maricá. Promover investimentos, Ilhabela e Espírito Santo. E fomentar projetos estratégicos, está previsto na legislação de Ilhabela. Bom, a nossa atuação para a elaboração dessas cartas de princípios, o objetivo é único: trazer uma segurança, se mostrando um mecanismo eficaz para validar a qualidade da gestão dos fundos soberanos, assim como para legitimar suas práticas no ambiente nacional, no ambiente internacional também, além de guiar a atuação dos entes na condução das políticas públicas locais. E será um instrumento valioso para indicar a direção que os fundos vão tomar daqui para frente. Enfim, eu quero agradecer à equipe do DEF, que nós nos reunimos incansavelmente nas reuniões com a UF, com os nossos colegas dos outros os nossos colegas dos outros municípios e do Espírito Santo, Thaisa, Nicolas, Fernando. E a gente é uma equipe bastante focada, a gente focou bastante nesse trabalho, né? E foi bastante gratificante trabalhar com todos vocês. E eu quero agradecer, finalmente, aqui. Todos os princípios eu acho que são muito importantes, né? A carta de princípios, vocês depois podem ler com mais calma, possui realmente esse viés de dar uma direção, de ser uma base, um alicerce para o que vai vir aí, que está por vir. Mas esse princípio, eu acredito que seja um dos mais importantes. Os fundos devem orientar-se conforme as melhores práticas de gestão, com boa-fé, diligência, lealdade e padrões éticos. Obrigada, gente. Bom, obrigada, viu, Daniela? Excelente apresentação. E eu acho que você sublinhou muito bem a questão de que você tem essa construção, né, da Carta de Princípios e que ela também dá conta de locais que têm estruturas administrativas, né, que têm formas de organização diferentes, mas que você está buscando a construção dessa identidade coletiva, tendo em vista que o objetivo, né, de todos, como você bem mostrou, é sempre pensar nas gerações futuras, né, na substituição de riqueza de uma riqueza finita para uma riqueza reprodutível, pensando na geração nas gerações futuras. Então, esse compromisso está presente. A Carta de Princípios, né, é o primeiro passo, porque a construção de toda uma institucionalidade que vai viabilizar, de acordo com a realidade de cada local, isso é uma construção, né, coletiva. Acho que é nisso que o fórum ele pode ajudar, né? Nessa troca de experiências, nessa busca de sinergias, né, com esse compromisso de olhar o longo prazo, que é algo que não é trivial, né? Nem está muito, às vezes, na nossa cultura. Quer dizer, a gente está mais focado as demandas sociais, elas são muito prementes, né? E então você vive sempre um pouco esse dilema, né, do curto e do longo prazo, né? Então, acho que a Carta de Princípios ela busca colocar isso no foco, né, e reafirmar a questão do compromisso
né, com o longo prazo. Quer dizer, eu vejo até como uma forma de você fortalecer uma cultura, né, dentro da administração pública, que ela está um pouco esquecida, que é a questão de você ter um planejamento com um horizonte longo de tempo. E isso exige, né, todo um apoio, o aparato legal, todo um aparato, né, de contábil, né, como o Gebara bem levantou nas nossas reuniões. Quer dizer, você não tem um plano contábil para poder abarcar, né, as especificidades da questão específicas, né, da gestão desses fundos. Então, é uma construção, acho que os desafios que o Fórum tem são enormes, né? Mas eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? E conta com, obviamente, todo o apoio, né, das administrações locais, né? Você lembrou muito bem, né, o apoio do Daniel e do Fernando Teixeira, né, que foram importantes referências para a realização dos nossos encontros. Então, eu reforço aqui, agradeço você por ter lembrado, né? Porque o Fórum também ele tem essa peculiaridade, quer dizer, ele está se apoiando num braço acadêmico, né, para poder para arejar o debate, né, e permitir com que o administrador ele também tenha, assim, além das suas obrigações, né, que ele deve cumprir, que ele sabe muito bem o que tem que fazer, mas que ele também tem aquele momento de pensar, né, para poder também criar e ver como atender às necessidades das populações locais, né? Então, o nosso trabalho no grupo foi, né, primeiro, esse compromisso em você criar essa lista, né, eram 12 princípios, você fez 10 mandamentos, ficou bem melhor, e a gente conseguir, mas também a gente conversou, e acredito que para 2023 a gente pode aprofundar bastante isso, assim, os desafios, as dificuldades, os riscos, né, que você incorre com essa gestão de recursos excepcionais e num contexto onde a legislação ainda não dá conta, né, de poder entender bem, né, qual é o que é específico desses fundos soberanos de riqueza, que eles são diferenciados de outros tipos de fundos de pensão, de fundos de investimento. Eles têm uma peculiaridade que é essa questão da riqueza finita e, mais ainda, né, lembrando que é uma riqueza altamente poluente, quer dizer, que você, num mundo onde você debate a questão da transição climática, né, a questão do petróleo ela tá, né, em xeque. Isso aumenta a volatilidade, eu acredito, dessas receitas, né? Então, tudo isso também gera mais instabilidade para o gestor público, né, ao reter, quer dizer, ao se basear, ao fazer seus planejamentos, quer dizer, com base numa receita que é altamente volátil, altamente incerta. E você tem que convencer, né, os órgãos de controle, olha, a gente está fazendo o melhor, entendeu? Porém, há, né, especificidades que têm que ser levadas em consideração. Quer dizer, você criar essa narrativa, eu acho que é um exercício e que eu acho que o debate dentro do fórum ele pode contribuir bastante, né? E eu espero que essa parceria com a academia ela gere frutos bastante positivos, né, para todos os lados, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar a alguém da mesa, Gebara, você gostaria de falar alguma coisa? Então, eu agradeço. Bem, primeiro eu gostaria de parabenizar a professora Carmen pela forma como conduziu esse trabalho, a brilhante forma como conduziu o trabalho, agradecê-la por me permitir participar do grupo. Gostaria também de parabenizar os colegas que contribuíram e enriqueceram até o meu conhecimento.
Muitas pessoas já falaram coisas muito interessantes aqui e eu não vou ser muito redundante. Eu vou só colocar uma coisa assim que eu penso, que eu vim pensando aqui e tem muito a ver com você, Paul. Mas no sentido de ressaltar a necessidade de nós fortalecermos esses instrumentos do Fundo Soberano institucionalmente, né? Nessa última eleição no Espírito Santo foi uma eleição muito apertada e a gente não esperava que acontecesse isso. E, por incrível que pareça, o Fundo Soberano ele foi muito criticado pela oposição e a gente vê que foram críticas totalmente infundadas em relação ao fundo. Tivemos até algumas denúncias anônimas que nós tivemos que responder, né? Nada que tecnicamente a gente conseguisse não resolver, muito fácil, né? Por que você está investindo em empresas? Você está colocando recurso público numa empresa? Tecnicamente é fácil, você está usando o mercado financeiro para fazer isso, né? Mas a crítica vem com uma outra intenção, né? Uma intenção eleitoreira e tudo mais. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que é a fragilidade desses instrumentos ainda hoje, né? E é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante. E a minha maneira de resolver isso, até conversei isso com algumas pessoas, até que visitaram a gente lá no Espírito Santo, a gente tem que fortalecer institucionalmente o fundo, né? E dar retorno para a sociedade. Então, no nosso sentido, por exemplo, não focando muito na vertente de investimento, porque isso a gente não tem como passar para a sociedade, eu estou poupando dinheiro, né? Então, isso não tem muito o que passar para a sociedade. Mas, no lado do desenvolvimento, né, eu tenho pensado muito, eu quero conversar muito com o Instituto, né, o J-Family, porque a gente tem que criar um mecanismo de medição desses instrumentos. O que esses instrumentos financeiros, não em termos de retorno financeiro, mas o que esses instrumentos acabam trazendo para a sociedade capixaba em torno de desenvolvimento socioeconômico. A gente tem que trazer alguns indicadores, seja ele faturamento, a quantidade de empregos, né? Mas não só isso é muito fácil a gente resolver, mas o entorno disso, né? O que ele conseguiu atrair como escala, né? A gente tem que trazer para dentro do Conselho os indicadores, até para a gente poder medir, será que o Bandes está fazendo um trabalho correto? Né? Porque a gente está colocando no Bandes hoje o dobro do capital social do banco, né? É muito mais do que eles têm. Então, assim, a gente também tem que ter uma contrapartida disso, né? E isso é uma preocupação que a gente tem muito grande na Secretaria da Fazenda. A gente tem uma reunião marcada para segunda-feira para falar sobre isso. E o que eu vou levar é exatamente a necessidade de nós termos um instrumento que consiga medir o retorno econômico e social desses investimentos. Tudo pensando em fortalecer o Fundo Soberano, né? No mais, eu acredito que esses princípios, embora muito bem elaborados, eles, acredito eu, que eles vão sofrer algumas alterações, algumas inclusões, né? Porque existem questões que não são tratadas nem pelo governo federal. Eu procurei saber um pouco mais profundamente o que tinha de novo ou alguma coisa correlacionada ao Fundo Soberano de Contabilidade e na STN. Ninguém respondeu, né? Eles se esquivaram. Então, assim, nós é que temos que provocá-los. Eu até gostaria, então, aqui de aproveitar, secretária Marília, e de me colocar à disposição também, se tiver que ir a Brasília, eu gostaria de participar também do grupo, né? Para ver se a gente consegue, de repente, incluir numa lei que é específica de Fundo Soberano, alguma especificidade, né, que impeça que o fundo seja destruído. Nem que a gente tenha que dar alguma coisa de contrapartida. Em que sentido? Então o fundo é obrigado a investir uma parte dos seus recursos em energia limpa. Ou seja, a gente tem que dar alguma coisa de contrapartida, mas algo na lei do fundo, ele tem que ser muito específico, né, para evitar que o fundo se destrua, ou seja destruído, né? Era isso.
Sim, exato. Assim como tem as resoluções específicas do RPPS, né, a gente poderia ter algo muito próprio também dos fundos soberanos, os fundos de riqueza, né? Era isso, que eu gostaria de contribuir e, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Obrigada. Então, está ótimo. Gente, vamos abrir para a plateia, então? Alguém mais gostaria de comentar? Provocar Marília? Marília, nada? Você gostaria de complementar alguma coisa? Não? Está ótimo. Bom, então, eu acho que fica, então, o convite, né, para vocês conhecerem essa carta de princípios. Oi? Pois não. Ela mesma. Só começar a falar, secretária. Ok, oi, foi, desculpa. Só para, assim, para a gente, mais para provocar, né? Então, nós falamos ali da eficiência, desenvolvimento, criação de riqueza intergeracional. Lógico, gerações, pessoas, mas eu acho assim que a gente, né, de todas as falas, poucas falas para a questão das pessoas propriamente dita. Então, quando a gente, acho que vale a pena assim, para os próximos debates, onde ficam as pessoas, né? O Alexandre trouxe muito bem isso, né? Medir os investimentos na qualidade do desenvolvimento social. Então, acho que essa é uma provocação para a gente, porque recursos, né? Desenvolvimento, mas fica muito vago a questão da aplicação para a justiça social, né? Para esses desequilíbrios sociais que ocorrem nas nossas cidades. Eu tenho certeza que tem uma pujança aí, mas se essa pujança ela está vindo com um grande equilíbrio social. Então, acho que é só para a gente refletir um pouquinho sobre essa criação de riqueza. Que riqueza é essa que nós queremos? Obrigada. Obrigada. Então, obrigada pela contribuição, realmente é importante. Eu acho que o Gebara tocou nessa questão de você criar métricas, né, para a questão do desenvolvimento socioeconômico. Isso vai reforçar a narrativa, né, fortalecer, né, porque você vai usar o recurso da maneira como você está usando. Então, a estatística, ela é um poderoso instrumento para você fazer, né, os seus pontos, assim, que é um dado objetivo. Eu acho que é fundamental, né, a gente caminhar nessa direção. Mais um item para a nossa pauta de trabalho, né, para os próximos meses. Gente, obrigada. Mais algum comentário? Bom, se não houver mais nenhuma manifestação, eu acho que a gente pode dar por encerrada essa sessão, e já que a gente também estava com um pequeno atraso, acho que a gente aproveita e ganha um certo tempinho, né, e vai ajustando o nosso horário. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença da mesa, a apresentação da Daniela, os comentários, e aí eu acho que a gente pode passar para a próxima sessão. Devolvo a palavra para o cerimonial. Obrigada, Ju. Teremos agora a atividade de apresentação da Carta de Princípios. E para moderar esta sessão, nós gostaríamos de convidar a coordenadora acadêmica do Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros, professora Carmen Feijó. Já temos a participação dos secretários Marcos Moura e Fernando Crésio, já devidamente apresentados, e seguimos convidando a coordenadora do Departamento de Estudos Fiscais da Secretaria de Fazenda de Niterói, Daniele Veras. E o subgerente de gestão do Fundo Soberano do Espírito Santo, Alexandre Gebara. Composta a mesa, eu passo a palavra e a condução dos trabalhos para a moderadora, professora Carmen Feijó.
Bom, boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação estar coordenando essa mesa, que a gente vai apresentar a Carta de Princípios, né, brasileiros, que foi um trabalho desenvolvido por um grupo de trabalho dentro do fórum, né, e contou com a participação dos nossos representantes aqui na mesa, e é um momento muito importante do lançamento do fórum, na medida em que a Carta de Princípios é uma declaração pública daquilo que vai gerar uma identidade coletiva no conjunto dos membros participantes desse Fórum de Fundos Soberanos. Essa carta ela é inspirada, né, numa experiência internacional, que são os Princípios de Santiago. Então, ao longo desse ano, nós fizemos várias reuniões para adaptar, para elaborar e para refletir, né, principalmente no significado dessa iniciativa. E a gente concluiu da importância dos membros que vão participar e que já participam do fórum de se identificarem com esses princípios e isso ser uma forma de você se apresentar para a sociedade, né, e para os órgãos de controle, e para todo o sistema público, né, de administração pública, quer dizer, qual é o seu compromisso com a gestão de recursos que são finitos, né, mas que, momentaneamente, eles representam uma espécie de bênção, né, porque permite um grau de liberdade muito maior para a gestão dos recursos públicos. Mas mais liberdade também vem mais responsabilidade. Então, é isso que essa Carta de Princípios procura expressar. Então, o objetivo dessa sessão é de apresentar o resultado desse nosso trabalho, a busca da construção desses princípios, ela é bastante genérica, mas, ao mesmo tempo, ela baliza, né, quais são as intenções, quais são as propostas de você estar com essa responsabilidade, o ente público com a responsabilidade da gestão de recursos excepcionais, né, mas que tem uma origem que é finita. Então, o compromisso, né, a longo prazo é de você transformar essa riqueza finita numa riqueza reprodutível, né, e que garanta as gerações futuras, né, seja uma forma de você garantir a geração de riqueza para gerações futuras. A Daniela Veras, que é da Secretaria Municipal de Niterói, ela preparou uma apresentação, eu acredito que você vai apresentar os princípios, né? Então, vai ser muito importante. Eu vou, então, passar a palavra para a Daniela. Acredito que a gente possa até abrir para uma discussão, eventualmente, se houver alguma, né? E, com isso, eu também posso fazer algumas provocações, mas o objetivo é esse. Então, é publicizar, né, esse nosso trabalho. Foi consensuado entre nós e esperar a adesão de todos os interessados. Então, Daniela, agradeço aqui a sua apresentação e, quer dizer, a sua disposição de fazer a apresentação e passo a palavra para você. Obrigada. Olá, eu vou ficar em pé, acho melhor para apresentar. Eu quero agradecer a presença de todos, saudar a equipe da UF, representada pela professora Carmen, Daniel, que foi nosso contato também direto, a todos da Jane Family, Paul, Thaís, Adriel, e nossa parceria tem sido muito boa, né? A gente tem trabalhado bastante junto, e também aos nossos colegas dos fundos, Alexandre, o Crésio e o Marcos.
E a nossa equipe da prefeitura, que o Lucas não está aqui, nosso diretor, Thaisa, Nicolas, Fernando, o nosso subsecretário Heitor, a nossa secretária Marília. E eu queria começar minha fala falando um pouquinho da Marília. Eu não vou puxar o saco dela, mas eu vou falar da Marília. Que a Marília, eu gosto muito de trabalhar com ela, porque a Marília é uma pessoa muito visionária, assim, ela pensa no futuro e eu acho isso uma qualidade muito importante, né? E eu lembro, no primeiro dia que a gente foi falar sobre o fórum, Marília virou para mim e falou assim: Daniele, você conhece os princípios de Santiago? Aí minha chefe, né, eu não ia falar que eu não conhecia, né? Mas eu fiquei meio assim, titubeei, mas eu falei nem que sim, nem que não, mas eu fui estudar para saber o que eram os princípios de Santiago. E aí, a partir da apresentação do Fernando, que o Fernando é um grande conhecedor, né, dos princípios de Santiago, eu trouxe aqui só um resuminho, eu não conheço muita coisa, a gente conheceu estudando com a UF, e com o Fernando, e com o pessoal do grupo de estudos dos princípios. Então, os princípios de Santiago, eles basicamente surgem como uma proposta para a regulamentação da atuação dos fundos soberanos de investimento. Atualmente são 24 princípios, e os objetivos desses princípios é padronizar a operação dos fundos soberanos ao redor do mundo, permitindo o livre fluxo de capitais e evitando o uso político dos fundos soberanos. Então, a adesão desses fundos soberanos, desses princípios, né, de Santiago, é uma adesão voluntária dos entes. E aí, com isso, nós nos debruçamos sobre esses princípios e, com a ajuda da UF, nós conseguimos galgar, né, acompanhar todos juntos, né, sempre juntos. Várias semanas a gente discutia sobre como formariam os nossos próprios princípios. E a nossa ideia nunca foi assim copiar os princípios de Santiago. A gente queria que tivessem a nossa cara, né, a nossa essência, os princípios brasileiros mesmo, voltados para o que a gente sempre buscou. Então, nas reuniões, a gente foi construindo, a UF trouxe uma proposta inicial estruturada dessa forma, que seria uma estrutura inicialmente legislativa, que é uma estrutura legal mínima, padrões legais e éticos, e uma estrutura de governança dentro dos nossos princípios, voltado para uma gestão de eficiência, com responsabilidade, e uma prestação de contas que traria a questão da transparência e da publicidade, né, das informações. Então, a gente focou a nossa carta de princípios nesse suporte legislativo mínimo, para que os entes que participam e os que vão participar no futuro tenham uma segurança jurídica. A ideia sempre foi que os princípios brasileiros fossem uma base, um suporte, um alicerce para os fundos soberanos nacionais, que estamos aqui representados, né? Então, nesse contexto, o que nós fizemos? A atuação de Niterói foi bem específica. A gente recebeu os princípios da UF, após todos os debates, e nós conseguimos fazer uma remodelagem e trazendo uma forma, assim, uma forma para ele, uma forma mais ou menos padrão. Os princípios, todos eles começam com um verbo. Vou mostrar aqui. Esse é o primeiro princípio. Todos eles, vocês vão ver que eles iniciam com um verbo, é para dar um sentido de ação mesmo. O que nós vamos fazer? O que os fundos que entrarem nesse fórum precisam fazer? Então, os princípios eles servem para isso, para basilar essa atuação. E aí, o primeiro princípio seria garantir uma estrutura legal apoiada em norma de hierarquia superior do ente. E aí eu trouxe um quadrinho, o que nós temos hoje? Todos os 4 entes possuem uma legislação específica para os fundos. Niterói, dentro da lei orgânica, Maricá tem uma lei municipal, Ilhabela tem uma lei complementar, e o FUNCES também tem uma lei complementar estadual. O segundo princípio, firmar compromisso com a formação de riqueza no território para as presentes e futuras gerações. E é como se tivesse estabelecido a regra de poupança. Como que ela seria?
Niterói, hoje em dia, a gente destina para o fundo 10% da PE. Em Maricá, de 1 a 15% dos royalties e tendo superávit das receitas de royalties, transferência de outros fundos, rendimentos, bens imóveis dominicais transferidos ao fundo, né? Ilhabela tem um percentual de repasse de royalties de 1 a 8% e com aumentos progressivos nos primeiros anos e chegando até 25%, certo? No FUNCES, no mínimo 40% dos royalties e 15% da PE são destinados, mais 40% dos recursos do FUNCES são para poupança e passará a 20% a partir de 2027. O terceiro princípio seria delinear seus regulamentos normativos em geral, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP que está previsto na Constituição. Então, os nossos fundos também estão em conexão com a legislação da nossa Carta Magna, né? Então, as regras são... atualmente, a gente tem regras claras de saques. Niterói, 50% pode sacar 50% quando tiver 50% de frustração de receita, pode sacar 20% total de recursos do fundo. Maricá, até 30% em projetos e atividades que estimulem o desenvolvimento regional, inclusive por meio de microcréditos limitados a 6%, e 70% para outras finalidades. Ilhabela, somente para mitigar efeitos dos ciclos econômicos, podem fazer os saques, e quando a arrecadação de royalties não atingir 50% da RCL no ano anterior. Também em caso de catástrofes ambientais. Já no Espírito Santo, pode haver saque para o desenvolvimento, investimentos em pequenas empresas do Espírito Santo, estrutura, ações e debêntures. E também a poupança pode ser utilizada na gestão fiscal quando não após ultrapassar 1 bi. O quarto princípio é criar uma estrutura de governança eficaz, estabelecendo responsabilidades e funções a fim de contribuir para o alcance dos objetivos almejados. Então, na verdade, a estrutura de governança é imprescindível na existência de um fundo, né? Em Niterói, nós temos o Conselho Gestor e o Comitê de Investimento, que eles atuam de forma colegiada. Em Maricá, eles têm o Conselho Diretor e o Deliberativo do FMS. Ilhabela tem o Conselho Administrativo e o Conselho Municipal. E no Espírito Santo tem o Conselho Gestor e possui também a Câmara Consultiva Técnica. Ainda na estrutura de governança, um outro princípio, orientar-se conforme as melhores práticas de gestão, com boa-fé, diligência, lealdade e padrões éticos. E aí, o que nós temos nos entes? Niterói tem o Comitê de Investimento, todos os membros possuem a certificação CPA 10 da Ambima e utilizamos também o software da Jane Family para nossos investimentos. Em Maricá, ainda não possui capacitação específica dos membros, mas tem uma autorização para a realização de pós-graduação em fundos soberanos com a parceria com a UF, que está prestes a sair essa pós-graduação, né, Marcos? Em Ilhabela, não há previsão de capacitação, mas há um acordo com os bancos públicos para realizar também o CPA 10 lá. O FUNCES não há previsão de capacitação. Também a gente está falando de um banco estadual, né? Um banco grande. O sexto princípio de governança seria estabelecer os limites de alocação dos recursos por meio de política de investimentos, utilizando-se das melhores técnicas e práticas de mercado. Vocês vejam que os princípios eles são bem genéricos, mas eles abarcam uma grande possibilidade de atuação para o fundo e proteção, que é o objetivo principal. Então, em Niterói, a gente tem uma política de investimentos, inclusive ela vai ser revisada ano a ano, agora ano que vem ela vai ser novamente revisada. Em Maricá, não possui política de investimentos, Ilhabela também não. E o FUNCES tem uma política anual de aplicação dos recursos, que está lá no site deles.
o 7º princípio de governança seria agir de modo a prevenir ou impedir possível conflitos de interesses e a resguardar informações privilegiadas. Isso é bastante importante, para não haver nenhuma fuga de informações, né? Então, a gente, em Niterói, a lei prevê uma possibilidade de contratação de auditoria independente para avaliar o desempenho. Já em Maricá, tem uma previsão, né, mas não foi estruturada ainda, que os investimentos são alocados unicamente em bancos públicos. Por isso que eles ainda não têm a política de investimentos. Em Ilhabela, há apenas o controle interno, e no FUNCES tem uma previsão de que as demonstrações contábeis devem ser auditadas anualmente por auditor independente registrado na CVM. Vocês vejam que todos os fundos estão bastante estruturados e, assim, pouquíssimos pontos para serem revistos de acordo com os princípios, né? Então, o 8º princípio de governança seria estabelecer estrutura de prestação de contas. Na verdade, essa estrutura já não é mais governança, seria transparência, responsabilidade. Estabelecer uma estrutura de prestação de contas a fim de assegurar a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos, promover a defesa do patrimônio público e manter os cidadãos informados sobre as transações efetuadas. Então, aqui, nessa parte de prestação de contas, é bastante importante que exista a divulgação de todos os materiais, todas as atas de reuniões, todas as leis num site. Aqui, até na próxima, a gente coloca aqui os sites, que também tem... O 9º princípio tem relação com o 8º, que seria assegurar a transparência dos diplomas legais da governança, da política de investimentos e da prestação de contas, garantindo o sigilo como exceção, somente em casos que a lei prevê o sigilo que ele vai ser estabelecido. A regra seria a publicidade. Então, em Niterói, a gente tem um site chamado niteroidofuturo.niterói.rj.gov.br. Não sei mexer nesse negócio aqui. Em Maricá, tem fundosoberano.maricá.rj.gov.br. Ilhabela, Fundo Soberano dos Royalties.monarcagestão.com.br. E no Espírito Santo, fundosoberano.es.gov.br. E o último princípio, que seria divulgar periodicamente documentos gerenciais, contábeis, financeiros, operacionais, patrimoniais, de desempenho, acompanhamento e enquadramento. Aqui engloba todos os documentos para a política de investimentos e o que mais for necessário. Então, em Niterói, a gente tem demonstrações contábeis que estão inseridas no relatório anual de prestação de contas, que vai sair o próximo, o primeiro em janeiro. Em Maricá, eles fazem essas demonstrações trimestralmente. Em Ilhabela, as demonstrações contábeis também são trimestrais. E no FUNCES são divulgadas semestralmente. Aqui eu coloquei só esse quadrinho para a gente conseguir enxergar como que atualmente os 4 fundos, o que a gente tem em comum dentro dos objetivos dos fundos. E queria ressaltar que esses quadros, dessas comparações, eu fiz com Marília, ela utilizou um artigo, se vocês quiserem depois a gente pode até disponibilizar para vocês. E a gente tem aqui os objetivos, alguns objetivos em comuns entre os entes, né? Então, mitigar a volatilidade dos fluxos de arrecadação de royalties, todos os fundos têm esse objetivo. Formar uma poupança intergeracional, todos os fundos têm esse objetivo. Fortalecer e impulsionar o desenvolvimento regional. Previsão legal, Maricá, em Espírito Santo. Fortalecer o sistema financeiro, somente Maricá. Promover investimentos, Ilhabela e Espírito Santo. E fomentar projetos estratégicos, está previsto na legislação de Ilhabela. Bom, a nossa atuação para a elaboração dessas cartas de princípios, o objetivo é único. Trazer uma segurança, se mostrando um mecanismo eficaz para validar a qualidade da gestão dos fundos soberanos, assim como para legitimar suas práticas no ambiente nacional, no ambiente internacional também, além de guiar a atuação dos entes na condução das políticas públicas locais
e será um instrumento valioso para indicar a direção que os fundos vão tomar daqui para frente. Enfim, eu quero agradecer à equipe do DEF, que nós nos reunimos incansavelmente nas reuniões com a UF, com os nossos colegas dos outros os nossos colegas dos outros municípios e do Espírito Santo, Thaisa, Nicolas, Fernando. E a gente é uma equipe bastante focada, a gente focou bastante nesse trabalho, né? E foi bastante gratificante trabalhar com todos vocês. E eu quero agradecer, finalmente, aqui. Todos os princípios eu acho que são muito importantes, né? A carta de princípios, vocês depois podem ler com mais calma, possui realmente esse viés de dar uma direção, de ser uma base, um alicerce para o que vai vir aí, que está por vir. Mas esse princípio eu acredito que seja um dos mais importantes. Os fundos devem orientar-se conforme as melhores práticas de gestão, com boa fé, diligência, lealdade e padrões éticos. Obrigada, gente. Bom, obrigada, viu, Daniela? Excelente apresentação. E eu acho que você sublinhou muito bem a questão de que você tem essa construção, né, da Carta de Princípios e que ela também dá conta de locais que têm estruturas administrativas, né, que têm formas de organização diferentes, mas que você está buscando a construção dessa identidade coletiva, tendo em vista que o objetivo, né, de todos, como você bem mostrou, é sempre pensar nas gerações futuras, né, na substituição de riqueza de uma riqueza finita para uma riqueza reprodutível, pensando na nas gerações futuras. Então, esse compromisso está presente. A Carta de Princípios, né, é o primeiro passo, porque a construção de toda uma institucionalidade que vai viabilizar, de acordo com a realidade de cada local, isso é uma construção, né, coletiva. Acho que é nisso que o Fórum ele pode ajudar, né? Nessa troca de experiências, nessa busca de sinergias, né, com esse compromisso de olhar o longo prazo, que é algo que não é trivial, né? Nem está muito, às vezes, na nossa cultura. Quer dizer, a gente está mais focado as demandas sociais, elas são muito prementes, né? E então você vive sempre um pouco esse dilema, né, do curto e do longo prazo, né? Então, acho que a Carta de Princípios ela busca colocar isso no foco, né, e reafirmar a questão do compromisso, né, com o longo prazo. Quer dizer, eu vejo até como uma forma de você fortalecer uma cultura, né, dentro da administração pública, que ela está um pouco esquecida, que é a questão de você ter um planejamento com um horizonte longo de tempo. E isso exige, né, todo um apoio, o aparato legal, todo um aparato, né, de contábil, né, como o Gebara bem levantou nas nossas reuniões. Quer dizer, você não tem um plano contábil para poder abarcar, né, as especificidades da questão, específicas, né, da gestão desses fundos. Então, é uma construção, acho que os desafios que o Fórum tem são enormes, né? Mas eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? E conta com, obviamente, todo o apoio, né, das administrações locais, né? Você lembrou muito bem, né, o apoio do Daniel e do Fernando Teixeira, né, que foram importantes referências para a realização dos nossos encontros.
Então, eu reforço aqui, agradeço você por ter lembrado, né? Porque o fórum também ele tem essa peculiaridade, quer dizer, ele está se apoiando num braço acadêmico, né, para poder trazer, para arejar o debate, né, e permitir com que o administrador ele também tenha, assim, além das suas obrigações, né, que ele deve cumprir, que ele sabe muito bem o que tem que fazer, mas que ele também tem aquele momento de pensar, né, para poder também criar e ver como atender às necessidades das populações locais, né? Então, o nosso trabalho no grupo foi, né, primeiro, esse compromisso em você criar essa lista, né, eram 12 princípios, você fez 10 mandamentos, ficou bem melhor, e a gente conseguir, mas também a gente conversou, e acredito que para 2023 a gente pode aprofundar bastante isso, assim, os desafios, as dificuldades, os riscos, né, que você incorre com essa gestão de recursos excepcionais e num contexto onde a legislação ainda não dá conta, né, de poder entender bem, né, qual é o que é específico desses fundos soberanos de riqueza, que eles são diferenciados de outros tipos de fundos de pensão, de fundos de investimento. Eles têm uma peculiaridade que é essa questão da riqueza finita e, mais ainda, né, lembrando que é uma riqueza altamente poluente, quer dizer, que você, num mundo onde você debate a questão da transição climática, né, a questão do petróleo ela está né, em xeque. Isso aumenta a volatilidade, eu acredito, dessas receitas, né? Então, tudo isso também gera mais instabilidade para o gestor público, né, ao reter, quer dizer, ao se basear, ao fazer seus planejamentos, quer dizer, com base numa receita que é altamente volátil, altamente incerta. E você tem que convencer, né, os órgãos de controle, olha, a gente está fazendo o melhor, entendeu? Porém, há, né, especificidades que têm que ser levadas em consideração. Quer dizer, você criar essa narrativa, eu acho que é um exercício e que eu acho que o debate dentro do fórum ele pode contribuir bastante, né? E eu espero que essa parceria com a academia ela gere frutos bastante positivos, né, para todos os lados, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar a alguém da mesa, Gebara, você gostaria de falar alguma coisa? Então, eu agradeço. Bem, primeiro eu gostaria de parabenizar a professora Carmen pela forma como conduziu esse trabalho, a brilhante forma como conduziu o trabalho, agradecê-la por me permitir participar do grupo. Gostaria também de parabenizar os colegas que contribuíram e enriqueceram até o meu conhecimento. Muitas pessoas já falaram coisas muito interessantes aqui e eu não vou ser muito redundante. Eu vou só colocar uma coisa assim que eu penso, que eu vim pensando aqui e tem muito a ver com você, Paul. Mas no sentido de ressaltar a necessidade de nós fortalecermos esses instrumentos de Fundo Soberano institucionalmente, né? Nessa última eleição no Espírito Santo foi uma eleição muito apertada e a gente não esperava que acontecesse isso. E, por incrível que pareça, o Fundo Soberano ele foi muito criticado pela oposição e a gente vê que foram críticas totalmente infundadas em relação ao fundo. Tivemos até algumas denúncias anônimas que nós tivemos que responder, né? Nada que tecnicamente a gente conseguisse não resolver, muito fácil, né? Por que você está investindo em empresas? Você está colocando recurso público numa empresa? Tecnicamente é fácil, você está usando o mercado financeiro para fazer isso, né? Mas a crítica vem com uma outra intenção, né? Uma intenção eleitoreira e tudo mais. Mas o que eu quero ressaltar aqui
é que é a fragilidade desses instrumentos ainda hoje, né? E é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante. E a minha maneira de resolver isso, até conversei isso com algumas pessoas, até que visitaram a gente lá no Espírito Santo, a gente tem que fortalecer institucionalmente o fundo, né? E dar retorno para a sociedade. Então, no nosso sentido, por exemplo, não focando muito na vertente de investimento, porque isso a gente não tem como passar para a sociedade, eu estou poupando dinheiro, né? Então, isso não tem muito o que passar para a sociedade. Mas, no lado do desenvolvimento, né, eu tenho pensado muito, eu quero conversar muito com o Instituto, né, o J-Family, porque a gente tem que criar um mecanismo de medição desses instrumentos, o que esses instrumentos financeiros, não em termos de retorno financeiro, mas o que esses instrumentos acabam trazendo para a sociedade capixaba em torno de desenvolvimento socioeconômico. A gente tem que trazer alguns indicadores, seja ele faturamento, a quantidade de empregos, né? Mas não só isso é muito fácil a gente resolver, mas o entorno disso, né? O que ele conseguiu atrair como escala, né? A gente tem que trazer para dentro do Conselho os indicadores, até para a gente poder medir, será que o Bandes está fazendo um trabalho correto? Né? Porque a gente está colocando no Bandes hoje o dobro do capital social do banco. Né? É muito mais do que eles têm. Então, assim, a gente também tem que ter uma contrapartida disso, né? E isso é uma preocupação que a gente tem muito grande na Secretaria da Fazenda. A gente tem uma reunião marcada para segunda-feira para falar sobre isso. E o que eu vou levar é exatamente a necessidade de nós termos um instrumento que consiga medir o retorno econômico e social desses investimentos. Tudo pensando em fortalecer o Fundo Soberano, né? No mais, eu acredito que esses princípios, embora muito bem elaborados, eles, acredito eu, que eles vão sofrer algumas alterações, algumas inclusões, né? Porque existem questões que não são tratadas nem pelo governo federal. Eu procurei saber um pouco mais profundamente o que tinha de novo ou alguma coisa correlacionada ao Fundo Soberano de Contabilidade e na STN. Ninguém respondeu, né? Eles se esquivaram. Então, assim, nós é que temos que provocá-los. Eu até gostaria, então, aqui de aproveitar, secretária Marília, e de me colocar à disposição também, se tiver que ir a Brasília, eu gostaria de participar também do grupo, né, para ver se a gente consegue, de repente, incluir numa lei que é específica de fundo soberano, alguma especificidade, né, que impeça que o fundo seja destruído. Nem que a gente tenha que dar alguma coisa de contrapartida. Em que sentido? Então o fundo é obrigado a investir uma parte dos seus recursos em energia limpa. Ou seja, a gente tem que dar alguma coisa de contrapartida, mas algo na lei do fundo, ele tem que ser muito específico, né, para evitar que o fundo se destrua, ou seja destruído, né? Era isso. Sim, exato. Assim como tem as resoluções específicas do RPPS, né, a gente poderia ter algo muito próprio também dos fundos soberanos, os fundos de riqueza, né? Era isso, que eu gostaria de contribuir e, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Obrigada. Então, está ótimo. Gente, vamos abrir para a plateia, então? Alguém mais gostaria de comentar? Provocar Marília? Marília, nada? Você gostaria de complementar alguma coisa? Não? Está ótimo. Bom, então, eu acho que fica, então, o convite, né, para vocês conhecerem essa carta de princípios. Oi? Pois não. Ela mesma. Só começar a falar, secretária. Ok, oi, foi. Desculpa.
só para assim, para a gente, mais para provocar, né? Então, nós falamos ali da eficiência, desenvolvimento, criação de riqueza intergeracional. Lógico, gerações, pessoas, mas eu acho assim que a gente, né, de todas as falas, poucas falas para a questão das pessoas propriamente dita. Então, quando a gente, acho que vale a pena assim, para os próximos debates, onde ficam as pessoas, né? O Alexandre trouxe muito bem isso, né? Medir os investimentos na qualidade do desenvolvimento social. Então, acho que essa é uma provocação para a gente, porque recursos, né, desenvolvimento, mas fica muito vago a questão da aplicação para a justiça social, né, para esses desequilíbrios sociais que ocorrem nas nossas cidades. Eu tenho certeza que tem uma pujança aí, mas se essa pujança ela está vindo com um grande equilíbrio social. Então, acho que é só para a gente refletir um pouquinho sobre essa criação de riqueza. Que riqueza é essa que nós queremos? Obrigada. Obrigada. Então, obrigada pela contribuição, realmente é importante. Eu acho que o Gebara tocou nessa questão de você criar métricas, né, para a questão do desenvolvimento socioeconômico. Isso vai reforçar a narrativa, né, fortalecer, né, porque você vai usar o recurso da maneira como você está usando. Então, a estatística, ela é um poderoso instrumento para você fazer, né, os seus pontos, assim, que é um dado objetivo. Eu acho que é fundamental, né, a gente caminhar nessa direção. Mais um item para a nossa pauta de trabalho, né, para os próximos meses. Gente, obrigada. Mais algum comentário? Bom, se não houver mais nenhuma manifestação, eu acho que a gente pode dar por encerrada essa sessão, e já que a gente também estava com um pequeno atraso, acho que a gente aproveita e ganha um certo tempinho, né, e vai ajustando o nosso horário. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença da mesa, a apresentação da Daniele, os comentários, e aí eu acho que a gente pode passar para a próxima sessão. Devolvo a palavra para o cerimonial. Obrigada. Teremos agora a atividade de apresentação da Carta de Princípios. E para moderar esta sessão, nós gostaríamos de convidar a coordenadora acadêmica do Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros, professora Carmen Feijó. Já temos a participação dos secretários Marcos Moura e Fernando Crésio, já devidamente apresentados, e seguimos convidando a coordenadora do Departamento de Estudos Fiscais da Secretaria de Fazenda de Niterói, Daniele Veras. E o subgerente de gestão do Fundo Soberano do Espírito Santo, Alexandre Gebara. Composta a mesa, eu passo a palavra e a condução dos trabalhos para a moderadora, professora Carmen Feijó. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação estar coordenando essa mesa, que a gente vai apresentar a Carta de Princípios, né, brasileiros, que foi um trabalho desenvolvido por um grupo de trabalho dentro do Fórum, né, e contou com a participação dos nossos representantes aqui na mesa, e é um momento muito importante do lançamento do Fórum, na medida em que a Carta de Princípios é uma declaração pública daquilo que vai gerar uma identidade coletiva no conjunto dos membros participantes desse Fórum de Fundos Soberanos. Essa carta ela é inspirada, né, numa experiência internacional, que são os princípios de Santiago. Então, ao longo desse ano, nós fizemos várias reuniões para adaptar, para elaborar e para refletir
né, principalmente no significado dessa iniciativa. E a gente concluiu da importância dos membros que vão participar e que já participam do fórum, de se identificarem com esses princípios e isso ser uma forma de você se apresentar para a sociedade, né, e para os órgãos de controle, e para todo o sistema público, né, de administração pública, quer dizer, qual é o seu compromisso com a gestão de recursos que são finitos, né, mas que, momentaneamente, eles representam uma espécie de bênção, né, porque permite um grau de liberdade muito maior para a gestão dos recursos públicos. Mas mais liberdade também vem mais responsabilidade. Então, é isso que essa Carta de Princípios procura expressar. Então, o objetivo dessa sessão é de apresentar o resultado desse nosso trabalho, a busca da construção desses princípios, ela é bastante genérica, mas, ao mesmo tempo, ela baliza, né, quais são as intenções, quais são as propostas de você estar com essa responsabilidade, o ente público com a responsabilidade da gestão de recursos excepcionais, né, mas que tem uma origem que é finita. Então, o compromisso, né, a longo prazo é de você transformar essa riqueza finita numa riqueza reprodutível, né, e que garanta as gerações futuras, né, seja uma forma de você garantir a geração de riqueza para gerações futuras. A Daniela Veras, que é da Secretaria Municipal de Niterói, ela preparou uma apresentação, eu acredito que você vai apresentar os princípios, né? Então, vai ser muito importante. Eu vou, então, passar a palavra para a Daniela. Acredito que a gente possa até abrir para uma discussão, eventualmente, se houver alguma, né? E, com isso, eu também posso fazer algumas provocações, mas o objetivo é esse. Então, é publicizar, né, esse nosso trabalho. Foi consensuado entre nós e esperar a adesão de todos os interessados. Então, Daniela, agradeço aqui a sua apresentação, a sua disposição de fazer a apresentação e passo a palavra para você. Obrigada. Olá, eu vou ficar em pé, acho melhor para apresentar. Eu quero agradecer a presença de todos, saudar a equipe da UF, representada pela professora Carmen, Daniel, que foi nosso contato também direto, a todos da Jane Family, Paul, Thaís, Adriel, e nossa parceria tem sido muito boa, né? A gente tem trabalhado bastante junto, e também aos nossos colegas dos fundos, Alexandre, o Crésio e o Marcos, e a nossa equipe da prefeitura, que o Lucas não está aqui, nosso diretor, Thaisa, Nicolas, Fernando, o nosso subsecretário Heitor, a nossa secretária Marília. E eu queria começar minha fala falando um pouquinho da Marília. Eu não vou puxar o saco dela, mas eu vou falar da Marília. Que a Marília, eu gosto muito de trabalhar com ela, porque a Marília é uma pessoa muito visionária, assim, ela pensa no futuro, e eu acho isso uma qualidade muito importante, né? E eu lembro, no primeiro dia que a gente foi falar sobre o fórum, Marília virou para mim e falou assim: Daniele, você conhece os princípios de Santiago? Aí, minha chefe, né, eu não ia falar que eu não conhecia, né? Mas eu fiquei meio assim, titubeei, mas eu falei nem que sim, nem que não, mas eu fui estudar para saber o que eram os princípios de Santiago. E aí, a partir da apresentação do Fernando, que o Fernando é um grande conhecedor, né, dos princípios de Santiago, eu trouxe aqui só um resuminho. Eu não conheço muita coisa, a gente conheceu estudando com a UF, e com o Fernando, e com o pessoal do grupo de
de Estudos dos Princípios. Então, os princípios Santiago, eles basicamente surgem como uma proposta para a regulamentação da atuação dos fundos soberanos de investimento. Atualmente são 24 princípios, e os objetivos desses princípios é padronizar a operação dos fundos soberanos ao redor do mundo, permitindo o livre fluxo de capitais e evitando o uso político dos fundos soberanos. Então, a adesão desses fundos soberanos, desses princípios, né, de Santiago, é uma adesão voluntária dos entes. E aí, com isso, nós nos debruçamos sobre esses princípios e, com a ajuda da UF, nós conseguimos galgar, né, acompanhar todos juntos, né, sempre juntos. Várias semanas a gente discutia sobre como formariam os nossos próprios princípios. E a nossa ideia nunca foi assim copiar os princípios de Santiago. A gente queria que tivessem a nossa cara, né, a nossa essência, os princípios brasileiros mesmo, voltados para o que a gente sempre buscou. Então, nas reuniões, a gente foi construindo, a UF trouxe uma proposta inicial estruturada dessa forma, que seria uma estrutura inicialmente legislativa, que é uma estrutura legal mínima, padrões legais e éticos, e uma estrutura de governança dentro dos nossos princípios, voltado para uma gestão de eficiência, com responsabilidade, e uma prestação de contas que traria a questão da transparência e da publicidade, né, das informações. Então, a gente focou a nossa Carta de Princípios nesse suporte legislativo mínimo, para que os entes que participam e os que vão participar no futuro tenham uma segurança jurídica. A ideia sempre foi que os princípios brasileiros fossem uma base, um suporte, um alicerce para os fundos soberanos nacionais, que estamos aqui representados, né? Então, nesse contexto, o que nós fizemos? A atuação de Niterói foi bem específica. A gente recebeu os princípios da UF, após todos os debates, e nós conseguimos fazer uma remodelagem e trazendo uma forma, assim, uma forma para ele, uma forma mais ou menos padrão. Os princípios, todos eles começam com um verbo. Vou mostrar aqui. Esse é o primeiro princípio. Todos eles, vocês vão ver que eles iniciam com um verbo, para dar um sentido de ação mesmo. O que nós vamos fazer? O que os fundos que entrarem nesse fórum precisam fazer? Então, os princípios eles servem para isso, para basilar essa atuação. E aí, o primeiro princípio seria garantir uma estrutura legal apoiada em norma de hierarquia superior do ente. E aí eu trouxe um quadrinho, o que nós temos hoje? Todos os 4 entes possuem uma legislação específica para os fundos. Niterói, dentro da lei orgânica, Maricá tem uma lei municipal, Ilhabela tem uma lei complementar, e o FUNCES também tem uma lei complementar estadual. O segundo princípio, firmar compromisso com a formação de riqueza no território para as presentes e futuras gerações. E é como se tivesse estabelecido a regra de poupança, como que ela seria? Niterói, hoje em dia, a gente destina para o fundo 10% da PE. Em Maricá, de 1% a 15% dos royalties, e tendo superávit das receitas de royalties, transferência de outros fundos, rendimentos, bens imóveis dominicais transferidos ao fundo, né? Ilhabela tem um percentual de repasse de royalties de 1% a 8%, e com aumentos progressivos nos primeiros anos, e chegando até 25%, certo? No FUNCES, no mínimo 40% dos royalties e 15% da PE são destinados, mais 40% dos recursos do FUNCES são para poupança e passará a 20% a partir de 2027. O terceiro princípio seria delinear seus regulamentos normativos em geral, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP que está previsto na Constituição. Então, os nossos fundos também estão
em conexão com a legislação da nossa Carta Magna, né? Então, as regras são... atualmente, a gente tem regras claras de saques. Niterói, 50% pode sacar 50% quando tiver 50% de frustração de receita, pode sacar 20% total de recursos do fundo. Maricá, até 30% em projetos e atividades que estimulem o desenvolvimento regional, inclusive por meio de microcréditos limitados a 6%, e 70% para outras finalidades. Ilhabela, somente para mitigar efeitos dos ciclos econômicos, podem fazer os saques, e quando a arrecadação de royalties não atingir 50% da RCL no ano anterior. Também em caso de catástrofes ambientais. Já no Espírito Santo, pode haver saque para o desenvolvimento, investimentos em pequenas empresas do Espírito Santo, estrutura, ações e debêntures. E também a poupança pode ser utilizada na gestão fiscal quando não após ultrapassar 1 bi. O quarto princípio é criar uma estrutura de governança eficaz, estabelecendo responsabilidades e funções a fim de contribuir para o alcance dos objetivos almejados. Então, na verdade, a estrutura de governança é imprescindível na existência de um fundo, né? Em Niterói, nós temos o Conselho Gestor e o Comitê de Investimento, que eles atuam de forma colegiada. Em Maricá, eles têm o Conselho Diretor e o Deliberativo do FMS. Ilhabela tem o Conselho Administrativo e o Conselho Municipal. E no Espírito Santo tem o Conselho Gestor e possui também a Câmara Consultiva Técnica. Ainda na estrutura de governança, um outro princípio, orientar-se conforme as melhores práticas de gestão, com boa-fé, diligência, lealdade e padrões éticos. E aí, o que nós temos nos entes? Niterói tem o Comitê de Investimento, todos os membros possuem a certificação CPA 10 da Ambima e utilizamos também o software da Jane Family para nossos investimentos. Em Maricá, ainda não possui capacitação específica dos membros, mas tem uma autorização para a realização de pós-graduação em fundos soberanos com a parceria com a UF, que está prestes a sair essa pós-graduação, né, Marcos? Em Ilhabela, não há previsão de capacitação, mas há um acordo com os bancos públicos para realizar também o CPA 10 lá. O FUNCES não há previsão de capacitação. Também a gente está falando de um banco estadual, né? Um banco grande. O sexto princípio de governança seria estabelecer os limites de alocação dos recursos por meio de política de investimentos, utilizando-se das melhores técnicas e práticas de mercado. Vocês vejam que os princípios eles são bem genéricos, mas eles abarcam uma grande possibilidade de atuação para o fundo e proteção, que é o objetivo principal. Então, em Niterói, a gente tem uma política de investimentos, inclusive ela vai ser revisada ano a ano, agora ano que vem ela vai ser novamente revisada. Em Maricá, não possui política de investimentos, Ilhabela também não. E o FUNCES tem uma política anual de aplicação dos recursos, que está lá no site deles. O sétimo princípio de governança seria agir de modo a prevenir ou impedir possível conflitos de interesses e a resguardar informações privilegiadas. Isso é bastante importante, para não haver nenhuma fuga de informações, né? Então, a gente, em Niterói, tem, a lei prevê uma possibilidade de contratação de auditoria independente para avaliar o desempenho. Já em Maricá, existe, tem uma previsão, né, mas não foi estruturada ainda, que os investimentos são alocados unicamente em bancos públicos. Por isso que eles ainda não têm a política de investimentos. Em Ilhabela, há apenas o controle interno, e no FUNCES tem uma previsão de que as demonstrações contábeis devem ser auditadas anualmente por auditor independente registrado na CVM. Vocês vejam que todos os fundos estão bastante estruturados e, assim, pouquíssimos pontos para serem revistos de acordo com os princípios, né? Então,
o 8º princípio de governança seria estabelecer estrutura de prestação de contas. Na verdade, essa estrutura já não é mais governança, seria transparência, responsabilidade. Estabelecer uma estrutura de prestação de contas a fim de assegurar a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos, promover a defesa do patrimônio público e manter os cidadãos informados sobre as transações efetuadas. Então, aqui nessa parte de prestação de contas, é bastante importante que exista a divulgação de todos os materiais, todas as atas de reuniões, todas as leis num site. Aqui até na próxima a gente coloca aqui os sites, que também tem, o 9º princípio tem relação com o 8º, que seria assegurar a transparência dos diplomas legais, da governança, da política de investimentos e da prestação de contas, garantindo o sigilo como exceção, somente em casos que a lei prevê o sigilo que ele vai ser estabelecido. A regra seria a publicidade. Então, Niterói, a gente tem um site chamado niteroidofuturo.niterói.rj.gov.br. Não sei mexer nesse negócio aqui. Em Maricá, tem fundosoberano.maricá.rj.gov.br. Ilhabela, Fundo Soberano dos Royalties.monarcagestão.com.br. E no Espírito Santo, fundosoberano.es.gov.br. E o último princípio, que seria divulgar periodicamente documentos gerenciais, contábeis, financeiros, operacionais, patrimoniais, de desempenho, acompanhamento e enquadramento. Aqui engloba todos os documentos para a política de investimentos e o que mais for necessário. Então, em Niterói, a gente tem demonstrações contábeis que estão inseridas no relatório anual de prestação de contas, que vai sair o próximo, o primeiro em janeiro. Em Maricá, eles fazem essas demonstrações trimestralmente. Em Ilhabela, as demonstrações contábeis também são trimestrais. E no FUNCES, são divulgadas semestralmente. Aqui, eu coloquei só esse quadrinho para a gente conseguir enxergar como que atualmente os 4 fundos, o que a gente tem em comum dentro dos objetivos dos fundos. E queria ressaltar que esses quadros, dessas comparações, eu fiz com Marília, ela utilizou um artigo, se vocês quiserem depois a gente pode até disponibilizar para vocês. E a gente tem aqui os objetivos, alguns objetivos em comuns entre os entes, né? Então, mitigar a volatilidade dos fluxos de arrecadação de royalties, todos os fundos têm esse objetivo. Formar uma poupança intergeracional, todos os fundos têm esse objetivo. Fortalecer e impulsionar o desenvolvimento regional, previsão legal, Maricá em Espírito Santo. Fortalecer o sistema financeiro, somente Maricá. Promover investimentos, Ilhabela e Espírito Santo. E fomentar projetos estratégicos, está previsto na legislação de Ilhabela. Bom, a nossa atuação para a elaboração dessas cartas de princípios, o objetivo é único: trazer uma segurança, se mostrando um mecanismo eficaz para validar a qualidade da gestão dos fundos soberanos, assim como para legitimar suas práticas no ambiente nacional, no ambiente internacional também, além de guiar a atuação dos entes na condução das políticas públicas locais. E será um instrumento valioso para indicar a direção que os fundos vão tomar daqui para frente. Enfim, eu quero agradecer à equipe do DEF, que nós nos reunimos incansavelmente nas reuniões com a UF, com os nossos colegas dos outros municípios e do Espírito Santo, Thaisa, Nicolas, Fernando. E a gente é uma equipe bastante focada, a gente focou bastante nesse trabalho, né? E foi bastante gratificante trabalhar com todos vocês. E eu quero agradecer, finalmente, aqui. Todos os princípios eu acho que são muito importantes, né? A carta de princípios, vocês depois podem ler com mais calma, possui realmente esse viés de dar uma direção, de ser uma base, um alicerce para o que vai vir aí, que está por vir. Mas esse princípio, eu acredito que seja um dos mais importantes. Os fundos devem orientar-se conforme as melhores práticas de gestão, com boa-fé, diligência, lealdade e padrões éticos. Obrigada, gente.
Bom, obrigada, viu, Daniela? Excelente apresentação. E eu acho que você sublinhou muito bem a questão de que você tem essa construção, né, da Carta de Princípios e que ela também dá conta de locais que têm estruturas administrativas, né, que têm formas de organização diferentes, mas que você está buscando a construção dessa identidade coletiva, tendo em vista que o objetivo, né, de todos, como você bem mostrou, é sempre pensar nas gerações futuras, né, na substituição de riqueza de uma riqueza finita para uma riqueza reprodutível, pensando na nas gerações futuras. Então, esse compromisso está presente. A Carta de Princípios, né, é o primeiro passo, porque a construção de toda uma institucionalidade que vai viabilizar, de acordo com a realidade de cada local, isso é uma construção, né, coletiva. Acho que é nisso que o Fórum ele pode ajudar, né? Nessa troca de experiências, nessa busca de sinergias, né, com esse compromisso de olhar o longo prazo, que é algo que não é trivial, né? Nem está muito, às vezes, na nossa cultura. Quer dizer, a gente está mais focado as demandas sociais, elas são muito prementes, né? E então você vive sempre um pouco esse dilema, né, do curto e do longo prazo, né? Então, acho que a Carta de Princípios ela busca colocar isso no foco, né, e reafirmar a questão do compromisso, né, com o longo prazo. Quer dizer, eu vejo até como uma forma de você fortalecer uma cultura, né, dentro da administração pública, que ela está um pouco esquecida, que é a questão de você ter um planejamento com um horizonte longo de tempo. E isso exige, né, todo um apoio, o aparato legal, todo um aparato, né, de contábil, né, como o Gebara bem levantou nas nossas reuniões. Quer dizer, você não tem um plano contábil para poder abarcar, né, as especificidades da questão específicas, né, da gestão desses fundos. Então, é uma construção, acho que os desafios que o Fórum tem são enormes, né, mas eu acho que é para isso que a gente está aqui. Né? E conta com, obviamente, todo o apoio, né, das administrações locais. Né? Você lembrou muito bem, né, o apoio do Daniel e do Fernando Teixeira, né, que foram importantes referências para a realização dos nossos encontros. Então, eu reforço aqui, agradeço você por ter lembrado, né, porque o Fórum também ele tem essa peculiaridade, quer dizer, ele está se apoiando num braço acadêmico, né, para poder prarejar o debate, né, e permitir com que o administrador ele também tenha, assim, além das suas obrigações, né, que ele deve cumprir, que ele sabe muito bem o que tem que fazer, mas que ele também tem aquele momento de pensar, né, para poder também criar e ver como atender às necessidades das populações locais. Né? Então, o nosso trabalho no grupo foi, né, primeiro, esse compromisso em você criar essa lista. Eram 12 princípios, você fez 10 mandamentos, ficou bem melhor. E a gente conseguir, mas também a gente conversou, e acredito que para 2023 a gente pode aprofundar bastante isso, assim, os desafios, as dificuldades, os riscos, né, que você incorre com essa gestão de recursos excepcionais, e num contexto onde a legislação ainda não dá conta, né, de poder entender bem, né, qual é o que é específico desses fundos soberanos de riqueza, que eles são diferenciados de outros tipos de fundos de pensão, de fundos de investimento. Eles têm uma peculiaridade que é essa questão
da riqueza finita e, mais ainda, né, lembrando que é uma riqueza altamente poluente, quer dizer, que você, num mundo onde você debate a questão da transição climática, né, a questão do petróleo ela está né, em xeque. Isso aumenta a volatilidade, eu acredito, dessas receitas, né? Então, tudo isso também gera mais instabilidade para o gestor público, né, ao reter, quer dizer, ao se basear, ao fazer seus planejamentos, quer dizer, com base numa receita que é altamente volátil, altamente incerta. E você tem que convencer, né, os órgãos de controle, olha, a gente está fazendo o melhor, entendeu? Porém, há, né, especificidades que têm que ser levadas em consideração. Quer dizer, você criar essa narrativa, eu acho que é um exercício e que eu acho que o debate dentro do fórum, ele pode contribuir bastante, né? E eu espero que essa parceria com a academia, ela gere frutos bastante positivos, né, para todos os lados, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar a alguém da mesa, Gebara, você gostaria de falar alguma coisa? Então, eu agradeço. Bem, primeiro eu gostaria de parabenizar a professora Carmen pela forma como conduziu esse trabalho, a brilhante forma como conduziu o trabalho, agradecê-la por me permitir participar do grupo. Gostaria também de parabenizar os colegas que contribuíram e enriqueceram até o meu conhecimento. Muitas pessoas já falaram coisas muito interessantes aqui e eu não vou ser muito redundante. Eu vou só colocar uma coisa assim que eu penso, que eu vim pensando aqui e tem muito a ver com você, Paul. Mas no sentido de ressaltar a necessidade de nós fortalecermos esses instrumentos do Fundo Soberano institucionalmente, né? Nessa última eleição no Espírito Santo foi uma eleição muito apertada e a gente não esperava que acontecesse isso. E, por incrível que pareça, o Fundo Soberano ele foi muito criticado pela oposição e a gente vê que foram críticas totalmente infundadas em relação ao fundo. Tivemos até algumas denúncias anônimas que nós tivemos que responder, né? Nada que tecnicamente a gente conseguisse não resolver, muito fácil, né? Por que você está investindo em empresas? Você está colocando recurso público numa empresa? Tecnicamente é fácil, você está usando o mercado financeiro para fazer isso, né? Mas a crítica vem com uma outra intenção, né? Uma intenção eleitoreira e tudo mais. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que a fragilidade desses instrumentos ainda hoje, né? E é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante. E a minha maneira de resolver isso, até conversei isso com algumas pessoas, até que visitaram a gente lá no Espírito Santo, a gente tem que fortalecer institucionalmente o fundo, né? E dar retorno para a sociedade. Então, no nosso sentido, por exemplo, não focando muito na vertente de investimento, porque isso a gente não tem como passar para a sociedade, eu estou poupando dinheiro, né? Então, isso não tem muito o que passar para a sociedade. Mas, no lado do desenvolvimento, né, eu tenho pensado muito, eu quero conversar muito com o Instituto, né, o J Family, porque a gente tem que criar um mecanismo de medição desses instrumentos. O que esses instrumentos financeiros, não em termos de retorno financeiro, mas o que esses instrumentos acabam trazendo para a sociedade capixaba em torno de desenvolvimento socioeconômico. A gente tem que trazer alguns indicadores, seja ele faturamento, a quantidade de empregos, né? Mas não só isso é muito fácil a gente resolver, mas o entorno disso, né? O que ele conseguiu atrair como escala, né? A gente tem que trazer para dentro do Conselho os indicadores, até para a gente poder medir, será que o Bandes está fazendo um trabalho correto? Né? Porque a gente está colocando no Bandes hoje o dobro do capital social do banco, né? É muito mais do que eles têm. Então, assim,
a gente também tem que ter uma contrapartida disso, né? E isso é uma preocupação que a gente tem muito grande na Secretaria da Fazenda. A gente tem uma reunião marcada para segunda-feira para falar sobre isso. E o que eu vou levar é exatamente a necessidade de nós termos um instrumento que consiga medir o retorno econômico e social desses investimentos. Tudo pensando em fortalecer o Fundo Soberano, né? No mais, eu acredito que esses princípios, embora muito bem elaborados, eles, acredito eu, que eles vão sofrer algumas alterações, algumas inclusões, né? Porque existem questões que não são tratadas nem pelo governo federal. Eu procurei saber um pouco mais profundamente o que tinha de novo ou alguma coisa correlacionada ao Fundo Soberano de Contabilidade e na STN. Ninguém respondeu, né? Eles se esquivaram. Então, assim, nós é que temos que provocá-los. Eu até gostaria, então, aqui de aproveitar, secretária Marília, e de me colocar à disposição também, se tiver que ir a Brasília, eu gostaria de participar também do grupo, né, para ver se a gente consegue, de repente, incluir numa lei que é específica de fundo soberano, alguma especificidade, né, que impeça que o fundo seja destruído. Nem que a gente tenha que dar alguma coisa de contrapartida. Em que sentido? Então o fundo é obrigado a investir uma parte dos seus recursos em energia limpa. Ou seja, a gente tem que dar alguma coisa de contrapartida, mas algo na lei do fundo, ele tem que ser muito específico, né, para evitar que o fundo se destrua, ou seja destruído, né? Era isso. Sim, exato. Assim como tem as resoluções específicas do RPPS, né, a gente poderia ter algo muito próprio também dos fundos soberanos, os fundos de riqueza, né? Era isso, que eu gostaria de contribuir e, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Obrigada. Então, está ótimo. Gente, vamos abrir para a plateia, então? Alguém mais gostaria de comentar? Provocar Marília? Marília, nada? Você gostaria de complementar alguma coisa? Não? Está ótimo. Bom, então, eu acho que fica, então, o convite, né, para vocês conhecerem essa carta de princípios. Oi? Pois não. Ela mesma. Só começar a falar, secretária. Ok? Oi? Foi. Desculpa. Só para, assim, para a gente, mais para provocar, né? Então, nós falamos ali da eficiência, desenvolvimento, criação de riqueza intergeracional. Lógico, gerações, pessoas, mas eu acho assim que a gente, né, de todas as falas, poucas falas para a questão das pessoas propriamente dita. Então, quando a gente, acho que vale a pena assim, para os próximos debates, onde ficam as pessoas, né? O Alexandre trouxe muito bem isso, né? Medir os investimentos na qualidade do desenvolvimento social. Então, acho que essa é uma provocação para a gente, porque recursos, né, desenvolvimento, mas fica muito vago a questão da aplicação para a justiça social, né, para esses desequilíbrios sociais que ocorrem nas nossas cidades. Eu tenho certeza que tem uma pujança aí, mas se essa pujança ela está vindo com um grande equilíbrio social. Então, acho que é só para a gente refletir um pouquinho sobre essa criação de riqueza. Que riqueza é essa que nós queremos? Obrigada. Obrigada. Então, obrigada pela contribuição, realmente é importante. Eu acho que o Gebara tocou nessa questão de você criar métricas, né, para a questão do desenvolvimento socioeconômico. Isso vai reforçar a narrativa, né, fortalecer, né, porque você vai usar o recurso da maneira como você está usando. Então, a estatística, ela é um poderoso instrumento para você fazer, né, os seus pontos, assim, que é um dado objetivo. Eu acho que é fundamental, né?
a gente caminhar nessa direção. Mais um item para a nossa pauta de trabalho, né, para os próximos meses. Gente, obrigada. Mais algum comentário? Bom, se não houver mais nenhuma manifestação, eu acho que a gente pode dar por encerrada essa sessão, e já que a gente também estava com um pequeno atraso, acho que a gente aproveita e ganha um certo tempinho, né, e vai ajustando o nosso horário. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença da mesa, a apresentação da Daniela, os comentários, e aí eu acho que a gente pode passar para a próxima sessão. Devolvo a palavra para o cerimonial. Obrigada, Ju.